Olá, vamos dando continuidade ao despertar da nossa consciência para Deus, para Krishna, o todo atrativo, todo atraente na filosofia védica. Estamos aqui fazendo a leitura de diálogos sobre o Dharma do meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, um erudito, um mestre que vive disseminando através dos seus inúmeros livros, mais de 40 livros, a consciência de Krishna. E esse livro aqui que eu tenho na minha mão, Diálogos sobre o Dharma, eu tenho feito essa leitura sempre que possível para trazer a prática da disciplina de ouvir e de entender que precisamos renunciar a vários caminhos para que a gente possa se dedicar a Deus. Ninguém pode se dedicar a Deus continuando a ter a mesma vida. Isso quer dizer o quê? Eu não posso servir a dois senhores. Eu tenho que escolher. Mas eu vou escolher servir a Deus, então minha vida vai se tornar o quê? Numa limitação, num fanatismo, em algo limitado. Pelo contrário, você vai sentir dentro de você, do seu coração, uma felicidade nunca encontrada. Como eu venho recebendo esses prazeres transcendentais através da plataforma Santosha, que é o autocontentamento consigo e principalmente com Deus, quando você trabalha conscientemente e você está servindo a Deus, utilizando a sua vida para a evolução e utilizando tudo que tem ao seu redor como oferenda a Deus. Então, essas atividades do mundo, chamadas de atividades mundanas, né? Não tem como você, apegar dessas atividades mundanas, você crescer em direção às coisas de Deus. Por quê? Porque você está apegado às coisas da matéria. Então, você tem que decidir. É uma decisão sua. Tudo Deus dá livre-arbítrio a todos nós. O maior presentaço de Deus é o livre-arbítrio. Então, nesse processo, temos que trabalhar nossa mente, nossos corações, nossas atitudes. Eu vou começar aqui fazendo uma leitura da Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 44. Nas mentes daqueles que estão muito apegados à gratificação dos sentidos e à opulência material, que se deixam confundir por estas coisas, não ocorre a determinação resoluta de prestar serviço a Deus, devocional ao Senhor Supremo. Esse é um verso da Bhagavad Gita, do próprio Supremo, que afirma. Então, o próprio Deus, na Bhagavad Gita, ele fala, dentro da filosofia védica, que leva ao conhecimento de Deus, que aqueles que têm a mente apegada às coisas materiais, que se deixam confundir por estas coisas, eu tenho casas belíssimas, carros belíssimos, trabalhos, opulência, dinheiro, contas bancárias, investimentos. Essa é a minha vida. Isso é se deixar confundir por essas coisas. Então, não vai nunca jamais ocorrer a determinação de você prestar serviço resoluto, hoje, amanhã e depois, ouvindo sobre Deus, falando sobre Deus, prestando serviço devocional a Deus, em consciência de Deus. E isso faz toda a diferença. Em essência, esta declaração é uma crítica à visão materialista limitada daqueles que ignoram os aspectos mais profundos e espirituais dos ensinamentos dos Vedas, que levam ao conhecimento de Krishna. Vedanta, filosofia védica dos Vedas. Vedas foram compilados em vários livros. E dentro da filosofia Bhakti, da devoção, Bhakti Vedanta, existem os livros específicos para que você leia eles, estude eles, compartilhe eles com pessoas que querem ouvir e se una a pessoas que também estudam e também compartilham vários tipos de eventos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E aí, nesse processo, você vai desenvolvendo sua consciência, você vai desapegando a sua mente desses processos materiais que lhe rendam mais e mais e mais. Então, vamos buscar esse conhecimento verdadeiro e vamos nos realizar espiritualmente, se é que você quer se livrar dessas amarras materiais. Obviamente, o estudo dos Vedas, que leva ao conhecimento de Deus, de Krishna, na filosofia védica, também prescreve caminhos superiores ao gozo dos sentidos materiais, em que é possível realizar a alma. Então, eu me realizo como uma alma, e toda a alma ela só se realiza servindo a Deus. Então, eu me realizo como corpo, então todo o corpo só se realiza servindo ao corpo e às coisas materiais. Não existe meio termo, não existe coluna do meio, né? Existe coluna 1
espiritual, coluna 2, material. Qual é a coluna que você está? Você tem que meditar sobre isso e descobrir. Os textos do Vedanta Sutra, fazendo uma explicação aqui, são os Upanishads, o Srimad Bhagavatam, que é a árvore do conhecimento maduro védico, e da ciência sagrada da autorrealização Bhagavad Gita. E outros. E esses livros são muito, muito superiores a livros que levam apenas ao conhecimento material, chamado de Karma Kanda, ou seja, você querer apenas estudar como desenvolver o meu materialismo, como desenvolver as coisas que me levam a uma religiosidade materialmente motivada. É o que se vê no mundo de hoje, religiões materialmente motivadas, que motivam as pessoas a pensar apenas em coisas materiais. Não é que seja errado, mas apenas pensar nas coisas materiais, eu não diria errado, porque não existe certo e errado. Existe uma meditação em cima dos valores que são necessários à minha evolução, e cada evolução é particular de cada ser em evolução, de cada ser em evolução. A minha evolução é diferente da sua evolução que você me assiste agora. Então, quando a gente tem uma proposta de vida regulada em cima dos sentidos, do gozo dos sentidos, aí sim a gente vai ter uma equanimidade, vai ter um equilíbrio. Como é que a gente pode se regular em cima dessa plataforma material, de ter uma regulação em cima das coisas materiais, quando você oferta tudo para Deus? Por exemplo, esse vídeo caseiro, com amor, devoção e gratidão, eu faço sempre aqui para o meu estudo, para o estudo daqueles que querem ouvir, eu ofereço a Deus, a Krishna, como serviço devocional. E por que eu faço isso? Porque eu tenho que trabalhar para Deus. Eu não vim para cá para trabalhar, enricar e achar que a vida é só isso. Eu não vim para cá para viver minha vida preocupada em comprar coisas materiais e achar que minha vida é só isso. Então, nesse processo, a gente tem que sair desse condicionamento mental e ficar com a mente embotada ali, condicionada, apegada à gratificação dos sentidos e à opulência material. Por quê? Porque Deus dá e é tudo dele. A gente, quando oferta a ele, a gente apenas está devolvendo, assim diz Srila Prabhupada. A filosofia védica trata principalmente de um tema sobre os 3 modos da natureza material, que é bondade, paixão e ignorância, chamado de gunas. E esses gunas são cordas que nos prendem aqui nesse mundo material. Então, aqui na Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 45, a Suprema Personalidade de Deus diz: ó Arjuna, torna-te transcendental a estes 3 modos. Liberte-se de todas essas dualidades da vida material e de todos os anseios advindos da busca de lucro e de segurança, e se estabeleça na alma, no eu superior, em direção ao eu supremo. E como é que nós podemos nos libertar dessas cordas? Os 3 modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, influenciam o comportamento e a percepção dos seres humanos, porque modam sua maneira de pensar, de sentir e desejar. Então, esses gunas, essas cordas, para quem já assistiu teatro de fantoche, né? O fantoche, isso acho que não existe mais isso mais, eles se movimentam através de cordas, assim, que você vai fazendo assim, e ele vai se movimentando. E assim, são essas cordas invisíveis que nos movimentam sem a gente perceber. Nós vivemos influenciados pela bondade, paixão e ignorância, porque ela molda a nossa maneira de pensar em bondade, paixão e ignorância, a nossa forma de sentir em bondade, paixão e ignorância, e a nossa forma de desejar em bondade, paixão e ignorância. Preste atenção à sua vida e você vai descobrir. Krishna, portanto, está aconselhando Arjuna a transcender esses modos para elevar-se acima dessas influências materiais e das dualidades da vida. Quais são as dualidades da vida? Prazer e dor, ganho e perda, sucesso e fracasso. São exemplos de dualidades da vida material. Prazer e dor, ganho e perda, e sucesso e fracasso. Na verdade, qualquer pessoa que age desse modo se liberta dos anseios superficiais de lucro e segurança, motivados pelos modos naturais da natureza material. Então, a gente vai estar sempre anseando em bondade, paixão e ignorância. Como é que a gente anseia em bondade? A gente entrega tudo para Deus. Como é que a gente anseia em paixão? A gente quer controlar. E quando a gente anseia em ignorância, a gente acha que é o possuidor de tudo e que é Deus.
Aí é uma ignorância máxima. Então, aqui o meu mestre espiritual continua a leitura, a escrever. Estabelecer-se no verdadeiro eu significa alcançar o autoconhecimento e a realização espiritual. Então, quando eu me estabeleço na minha alma, e eu sei que eu não sou nada disso, que eu não sou essas gunas, essas codas, que eu não sou essas dualidades, que eu não sou essa mente que só pensa em coisa material, eu vou me autoconhecer e eu vou me autorrealizar. E como é que eu posso me autoconhecer? Estudando a filosofia védica, buscando ouvir sobre Deus, buscando mergulhar mais profundamente. Eu sempre falo, saia da periferia e mergulhe mais na sua autonomia que traz dentro de você, na sua essência, que é a sua alma. Essa é a verdadeira autonomia, a autonomia da minha constituição. Eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimentos, para sair dos condicionamentos e de bem-aventurança santocha em Deus. Mas quando eu não faço isso, eu vou ficar agarrado aos prazeres materiais e aí eu jamais vou me realizar em Deus. Eu vou ficar me realizando, não se realiza, porque vai estar sempre vazio aquele que só pensa em coisas materiais. É um convite para todos os buscadores se conectarem com sua verdadeira essência, sua alma, e vai além das influências temporárias, materiais, imutáveis que vivem mudando neste mundo material. Quando uma pessoa se firma nesse verdadeiro eu, nessa alma, ela alcança contentamento duradouro, independente das circunstâncias externas. Por quê? Porque ela vai perceber, nós vamos perceber que essas coisas materiais são ilusórias. E a partir do momento que a gente percebe que essas coisas materiais são ilusórias, nós vamos nos agarrando mais às eternas. E quais são as coisas eternas? Primeiro, Krishna, Deus, na filosofia védica, e suas divinas porções plenárias, suas divinas formas transcendentais. Você vai conhecendo Deus, você não simplesmente olha e diz, o sol nasce todo dia, que maravilha. Não vá atrás de saber como é que o sol é, como é que Deus é comparado ao sol, porque Deus é o olho do sol, a lua, as estrelas, os planetas que vivem em órbitas e não cai nenhum. Quem é que controla tudo isso? Então existe um criador, mantenedor e um aniquilador. Existe o departamento de criação, manutenção e aniquilação. E que departamentos são esses? É exatamente isso que eu estou falando, é você buscar sair dessa periferia, de achar que você é apenas isso, de segunda a sexta, fazendo as mesmas coisas, no sábado e domingo, fazendo as mesmas coisas, diferenciadas em coisas materiais, e entra na segunda-feira para repetir tudo de novo durante um ano inteiro. Então, isso é muito cansativo, é como se você percebesse, eu estou falando de mim, que eu não sou isso. Eu não sou só apenas isso, eu sou muito, muito, muito mais do que isso. E quem eu sou? Eu sou essas coisas materiais que se acabam, que se quebram, que precisam de conserto, que precisa a gente renovar e comprar outras. Não, eu sou uma alma eterna, então eu sendo alma, eu não posso me contentar com as coisas materiais. Eu tenho que buscar quem para me contentar? Quem me criou? Quem foi que me criou? Foi eu, você? Não, foi Deus, foi Krishna, foi Alá, Buda, Jeová, Oxalá. Então é cada um buscando o seu Deus interior, estudando sobre ele sem especular, porque não temos condições de especular sobre Deus, porque Deus é assim, atíntia, inconcebível. A gente tem que conceber um movimento na nossa vida de buscar esse conhecimento para entender uma parte desse inconcebível Deus. Srimad Bhagavatam 1.1.2. Rejeitando completamente todas as atividades religiosas materialmente motivadas, o Srimad Bhagavatam propõe a verdade mais elevada. O que é o Srimad Bhagavatam? É um livro da filosofia védica, Bhakti Vedanta, a filosofia da yoga da devoção, que chama-se a árvore madura do conhecimento védico, a árvore madura que leva ao conhecimento de Deus de uma forma amadurecida. Propõe a verdade mais elevada e é compreensível para aqueles que são totalmente puros de coração. Minha gente, quem é neste mundo puro de coração? Eu não sou, mas eu estou tentando tirar essa impureza do meu coração, da minha mente, das minhas atitudes e achar que eu sou Deus. Isso é arrancar, falso ego. A verdade mais elevada é a realidade que se distingue da ilusão. Vou ler de novo. A verdade mais elevada é a realidade que se distingue da ilusão. Então, se você achar essa verdade,
Agarre-a, porque é com ela que você vai sair da sua ilusão. Para o bem-estar de todos, tal verdade desarraiga as 3 espécies de misérias. Quais são as 3 espécies de misérias? Nascer, adoecer, morrer. Está preso pelos gunas, pelas cordas. Bondade, paixão e ignorância, rodopiando. Viver preso nesse mundo material, achando que aqui é eterno e que aqui é o prazer completo, é outra ilusão. Como podemos constatar nesse verso, na qualidade de fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica, o Srimad Bhagavata, como eu acabei de falar, aconselha ao buscador sincero a abandonar o caminho das atividades motivadas pelo materialismo e buscar o caminho da verdade superior, cuja meta é o despertar da consciência espiritual. Qual é a meta maior no meu caminho como alma no caminho espiritual? A meta é o despertar da consciência espiritual. Meu despertar, minha iluminação. Para esse buscador espiritual, as 3 classes de misérias, vamos aqui ver verdadeiramente o que o meu mestre fala. A saber, misérias causadas pelo próprio corpo e mente é uma delas. Misérias causadas por outros seres vivos é outra delas. E misérias causadas pelos fenômenos naturais. São as 3 classes reais de misérias. Eu falei algumas dentro do meu pouco conhecimento, mas essas são as verdadeiras misérias causadas pelo próprio corpo e mente. É uma das misérias. A mente causa no corpo doenças psicossomáticas. Misérias causadas por outros seres vivos, seja quem seja. Insetos, a gente é picado por cobras, por insetos. Os outros nos traem, os outros nos enganam. Então, misérias causadas por outros seres vivos, isso classe de todos os seres vivos, onde Deus está instalado em cada um deles, não apenas os seres humanos. E misérias causadas pelos fenômenos naturais. Quais são os fenômenos naturais? Terremotos, maremotos, chuvas, inundações, que gradualmente deixam de exercer a sua influência quando você entende que você está aqui nesse mundo para passar exatamente isso que foi lido aqui nessas misérias e se libertar através da leitura dos livros sagrados, através da consciência, do despertar da sua consciência que ilumina. Eu sou Ana Cláudia Chandra, Luz e Espiritualidade, aqui com a leitura do Encontre Seu Dharma e entenda essa lei que rege o universo e a ética de cada um. Diálogo sobre o seu Dharma, a sua missão, e a lei que rege o universo de cada um. E qual é a missão? Qual é o verdadeiro Dharma? O verdadeiro Dharma é apenas um. É o Dharma da sua alma, que é desenvolver amor puro por Deus e aproveitar essa chance nesse corpo material, onde você se encontra como uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. Aham Brahmasmi, eu sou uma alma em direção ao conhecimento para me libertar desse condicionamento, dos condicionamentos materiais. Gratidão.